Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Eu sou o professor Gregório e hoje iremos falar sobre máximos e mínimos de funções afins, tá certo? Para motivar o nosso papo, eu trouxe um problema que vai dar início às nossas discussões, tá certo? Então vamos para o problema. Um móvel se desloca segundo o movimento uniforme e tem sua posição modelada pela função s de t igual a 4t mais 5, sendo t medida em segundos e s medida em metros. O tempo foi cronometrado para o intervalo de 0 a 20 segundos. Determine sua posição inicial, que a gente pode chamar de posição mínima, e a sua posição final, que a gente vai chamar de posição máxima, desenvolvida no intervalo de tempo adotado. Ok? Então esse problema, pessoal, é um problema que nos remete ao estudo de máximo e mínimo de uma função afim. Tá certo? Lembrando, né, que a função s de t igual a 4t mais 5 é uma função afim. Isso é a função no movimento uniforme, que é uma função do tipo f de x igual a x mais b, certo? Então a gente vai estudar funções máximos e mínimos de funções dessa natureza, de funções afins. Então para isso a gente vai ler aqui a definição que fala, né? Sejam a e b com a necessariamente menor do que b, os extremos de um intervalo real, contido em R, e f, uma aplicação desse intervalo nos reais. Tal que a função f de x, a função afim f de x igual a mx mais n, adotando o m positivo, ou seja, uma função crescente. Primeira situação, o intervalo é um intervalo fechado, ou seja, os extremos a e b pertencem ao intervalo. Então, para qualquer valor desse intervalo, entre a e b, o f de x0 vai estar sempre entre o f de a e o f de b. E os pontos a, f de a e b, f de b, serão, respectivamente, o ponto mínimo e o ponto máximo dessa função afim. Tá certo? Vamos ver como é que significa isso graficamente. Então, graficamente, a gente tem aqui uma função, né? A função 2x mais 5 de 4 a 15. Né? O domínio dela é entre 4 e 15, sendo 4 e 15 pertencentes a esse domínio. Então, uma reta crescente, onde a gente tem o a sendo o mínimo dessa função, né? O ponto a, ou seja, né? Aqui é o nosso a e aqui é o nosso f. F de a, tá certo? E o ponto máximo, o máximo dessa função, acontece no ponto b, tá certo? Ou seja, esse aqui é o b e, logicamente, aqui é o f de b. Certo? Então, os máximos valores acontecem nos extremos. A é mínimo e b é máximo. E aqui do lado a gente tem uma tabela de valores intermediários, onde dando destaque ao valor mínimo, tá certo? E ao valor máximo. Então, por exemplo, o f de 7 é 19, né? Calculando para a nossa função em questão, a função f de x, 7, 19. Então, para qualquer valor intermediário entre 4 e 15, o f de 4 e o f de 15 serão, respectivamente, o valor mínimo e o valor máximo. Tá certo? Então, esse é o nosso primeiro ponto. No segundo caso, a gente tem um intervalo I, onde ele é fechado em A e aberto em B. Ou seja, a gente não tem um ponto máximo, a gente tem um ponto mínimo. Esse ponto mínimo em F acontece em A, F de A, mas a gente não tem um valor máximo, uma vez que o B não pertence ao nosso intervalo, tá certo? Então, como é que fica isso graficamente, né? Graficamente, a gente tem aqui, ó, um valor mínimo, um mínimo da função, mais um valor
né? No outro extremo, a gente não tem um valor máximo, tá certo? Então, aqui a gente tem mínimo da função, como a gente pode ver na tabela, e o f de 15 ele não está definido, tá certo? Ele é um valor não definido, não existe máximo, tá certo? Só existe o mínimo. A gente pode ver aqui na nossa ilustração gráfica, tá? O gráfico é uma reta, né? Do intervalo que vai de 4 a 15, só que 15 não pertence ao nosso intervalo. O nosso terceiro caso fala do seguinte: se I é um intervalo semi-aberto, ou seja, eu agora vou ter o B pertencente ao intervalo, tá certo? E o A não pertence ao intervalo. Então, o que é que acontece? A gente vai ter somente um ponto máximo em F, e esse máximo vai acontecer justamente em B e F de B, tá bom? Então, como a gente pode notar aqui, não há mínimo porque A não pertence ao nosso intervalo I, intervalo estudado. Vamos ver como é que fica isso graficamente. Como a gente pode ver aqui, ó, a nossa função não tem um valor mínimo, porque o 4 não pertence ao intervalo. Mas já aqui a gente tem um ponto B como um valor máximo, o máximo da função. Tá certo, gente? Então aqui, ó, indefinido, o mínimo, e aqui o nosso valor máximo para a função. E aqui são os valores intermediários, tá certo? Ok? Então, dito dessa maneira, né, a gente pode pensar agora no nosso problema. O problema fala o seguinte, né, ele quer saber a posição mínima e a posição máxima dentro do intervalo fechado. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular o f de 0. Vamos fazer esse cálculo aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o mínimo. Então, né? Lembrando que t está definido entre 0 e 20, ok? Então, vamos calcular o S de 0. Então, o S de 0 é igual a 4 vezes o 0, mais 5, o que implica dizer que o S de 0 é igual a 5. Então, o mínimo acontece no ponto 0, 5. Isso quer dizer que a posição mínima é S de 0 igual a 5 metros. Agora vamos fazer o cálculo do máximo. Então, o cálculo do máximo, né? Dentro, de novo, lembrando do nosso intervalo, que vai de 0 a 20. Então, S de 20, ou seja, é 4 vezes o 20, mais 5. Então, o S de 20 é igual a 85. Certo? Então, o ponto máximo vai ser 20 e 85. Sendo assim, a posição máxima é o S de 20 igual a 85 metros. Tá certo? No gráfico, vamos ver como é que fica isso no gráfico. Como a gente pode ver aqui no gráfico, né? Nós temos aqui o ponto A, representante do mínimo da função, e nós temos aqui o ponto B, representante do máximo dessa função. Tá certo? E aqui os valores intermediários. Aqui a gente tem a imagem, né, que está variando de 5 a 85, os valores mínimos e valores máximos, tá? Máximo e mínimo. E a nossa função. Tá certo, gente? Então, como a gente pode ver, posição mínima em A e posição máxima em B. Ok? Então, essa foi uma aula onde a gente abordou os valores máximo e mínimo de uma função afim, né? Lembrando que ela acontece nos extremos. E a gente se vê, então, na nossa próxima aula, tá certo? Agradeço a atenção de vocês, um abraço e até mais.